Obrigada por estares aqui a falar comigo, porque tu tens grandes novidades e eu queria aproveitar para divulgar as coisas que tu tens andado a preparar. Sim, eu tenho planeado para a segunda semana de fevereiro, lançar o meu primeiro livro, Banda Desenhada. Do meu pequeno projeto tem vindo a ser desenvolvido desde 2018, Uhum. para na altura para o meu projeto final de mestrado e atualmente, por e simplesmente por gosto. É um livrinho pequenino. Ai, não é nada pequenino, é um livro muito, É muito pequenino. jeitoso, muito decente. É um bocadinho pequenino, não há problema. Contém os primeiros 3 capítulos da história, ou seja, é uma introdução para a história. Ah, e pronto, basicamente é essa a novidade principal que eu tenho. O resto E é porquê só os continuar. três? Tu estás a planear lançá-los depois, as outras Sim, partes? sim, sim. A minha ideia era para já fazer já o livro introdutório com os 3 primeiros capítulos, de forma a espalhar a história, Uhum, introduzir as pessoas à história. E depois mais tarde fazer livros um bocadinho maiores, como os que se vê comercialmente uhum. a ser editados, com a continuação. Como não queria esperar até ter mais conteúdo para publicar, decidi fazer já este primeiro volume assim, porque senão também, a meu ver, também acabava por estar sempre à espera de algo melhor, 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 o que atrasava também Eu o percebo processo. perfeitamente. Às vezes é boa ideia a gente até criar uma espécie, não sei se acontece contigo, mas comigo acontece. Ponho qualquer coisa lá fora que eu quero que seja uma série para me obrigar a mim própria a continuar a produzir. Porque, Exatamente. sim, exatamente, é uma boa estratégia. Eu tenho de fazer, como trabalho por conta própria, eu tenho de fazer os prazos para mim e tenho de os seguir à risca, porque senão vou estar sempre a alargar e a atrasar e espero mais um bocadinho, vou refazer isto. Não pode ser. Perfeitamente. Estavas a dizer que lançaste e fizeste muito bem para apresentar as pessoas à história. Mas as pessoas já tiveram. Quem segue o teu trabalho, quem não segue, devia seguir. Mas as pessoas já tiveram a oportunidade de conhecer pelo menos algumas ideias dessa história e, sobretudo, da personagem principal, porque tu fazes um ótimo trabalho de diretos enquanto estás a desenhar, Sim, portanto, as pessoas sim. podem te ver a desenhar, pronto, a construir a personagem, a trabalhar. Explica um bocado mais como é que funciona essa coisa do estás online a transmitir o teu trabalho? Como é que as pessoas podem ver-te, seguir-te? Sim, eu tento estar pelo menos 3 dias por semana, dedicar uma tarde e estar a avançar trabalho, seja pessoal, seja da banda desenhada, durante a tarde. Estou no Twitch, ligo o Twitch, começo a trabalhar e é bastante interessante porque tanto estou a trabalhar e a mostrar como é que eu faço o trabalho, a dar dicas de como acelerar o processo de criação de banda desenhada, como estou a dar dicas e etc. de como criar a própria banda desenhada, uma espécie de mini tutoriais para quem vai e tem dúvidas e etc. Uh, Muitas vezes há pessoal que já lê a banda desenhada no Webtoon e no Tapas vai para lá fazer comentários ou fazer perguntas que acabam por eu não consegui responder porque senão vou estar a fazer spoiler a toda a gente que ainda está a começar ou para edições futuras. Então acaba por ser um sentido de comunidade muito, muito interessante, porque tens pessoal que está a começar agora a desenhar, pessoal que não está a desenhar, mas está interessado em saber mais, e pessoal que está a desenhar e está a conhecer a história e quer saber mais. Sim. E eu também acho muita piada o teu trabalho e a tua história, em particular, o que eu conheço dela, porque tu vais realmente às raízes da cultura japonesa. É que podias ter feito uma coisa mais simples, mas não, mas vais tipo ideias super shinto, ideias super filosóficas, coisas assim mesmo, que até às vezes para os japoneses é um bocado intenso, e é um bocado mergulhar na, na mitologia e nas origens profundas da mitologia japonesa. Eu acho piada que tu realmente queres ir ao fundo disso e imbuir as personagens e a trama no que está nas raízes da cultura japonesa.
Eu inspiro-me muito por esse lado da cultura japonesa. E de facto o meu projeto de mestrado era exatamente como é que a banda desenhada pode ser usada para comunicar a cultura tradicional japonesa no contexto ocidental. Portanto, eu obrigatoriamente teria de fazer uma banda desenhada que emanasse isso de forma simples, de maneira que a pessoa que pouco ou nada soubesse sobre a cultura ficasse a aprender alguma coisa com aquilo. Portanto, tem sido um projeto fantástico para mim, porque tanto aprendo bastante e aprimoro bastante o que eu gosto de fazer, como também estou a produzir trabalho que dá-me um gosto danado, danado de produzir. E E há me- aquela componente também sempre estar a ensinar as pessoas sobre um assunto que muitas vezes é estereotipado para a cultura mainstream e que eu não estou, de certa forma, a estereotipar, estou a tentar desenvolver sem fugir muito do que as pessoas também conhecem, para não ser algo completamente diferente. Sim. E é muito uplifting, ou seja, é uma história. Às vezes as pessoas pensam, se vai ser assim mitológico e shintoísta vai ser assustador ou coisa assim, mas não, é muito uplifting. Mas agora coloco-te a pergunta: tens ideia se essa maneira de ir às raízes da cultura japonesa e transformá-la em conteúdos interessantes e divertidos e com trama e com, não é, para BD, se isso também pode ser aplicado ou se te estás a ver a fazer para o lado mais yokai, yubai, etc. Achas que é uma área É onde esse o meu eventualmente... objetivo. O meu objetivo base era introduzir as pessoas ao folclore tradicional, ao Shinto e aos yokais. Hum, Mas ainda estou numa fase. Estes 3 capítulos são uma fase muito introdutória para aquilo que eu tenciono fazer. uhum. Os yokais aparecem muito ao de leve numa parte específica da história, mas tenciono haver essa conexão constante, até mesmo introduzir, não é cada yokai, mas de certa forma introduzir certos elementos, certas figuras, de forma a pessoa também saber. Eu acho muito, muito interessante o potencial que os yokai têm na cultura popular, para além até do Japão, para além dos Uhum. criadores e dos autores. Vou pôr isto de uma maneira diferente, a ver se fico menos queimada da luz, não percebo porque é que está da luz, mas pronto. Porque é um potencial muito interessante, porque são figuras que, do ponto de vista gráfico, do design gráfico, é muito interessante criar figuras que são diferentes, tipo, têm membros onde não é suposto ter, têm olhos onde não é suposto ter. Do ponto de vista da criatividade do autor, é super interessante fazer isso. Fazem coisas que os seres humanos não fazem necessariamente. E depois também não são animais, não é? Os yokai não são pessoas e não são animais, são outras entidades. Então, Sim, sim. isso fascina-me bastante do ponto de vista da construção do character design, propriamente dito. E depois mexe com emoções das pessoas que não são bem do domínio do terror e do assustador, mas são assim. Eu acho que o equivalente da cultura ocidental é a Twilight Zone, um, Sim, sim. o alternativo mental, o slightly goosebumpy, but not quite scary, uma coisa desse género. Tens uma gama muito grande, desde sentimentos a situações atmosféricas até misticismo e superstições, acima de tudo. O que é extremamente fascinante, porque quando a pessoa pensa não pode haver uma coisa a representar isto, existe. Uhum. Portanto, é fantástico. E como é que tem sido para ti o trabalho de pesquisa? Consegues encontrar coisas online? É porque nós agora estamos muito limitados em termos de ir a bibliotecas, viajar, a estar com outras pessoas até. Como é que tens contornado isso? Assim, não tem. Eu admito que, como só sou semifluente, quase fluente em inglês, existe muito pouco material relativamente a este tema. Uhum. Mas do pouco que existe, é bastante informativo. Há muitos portugueses, há muitos estrangeiros a viver no Japão cujo trabalho é exatamente representar yokais para o Ocidente consumir e aprender. E também há os trabalhos de vários colecionadores destinados para este tipo de tema, que também ajudam para a pessoa perceber, mesmo a nível histórico, quais são as representações que existem ao longo dos anos dentro da cultura japonesa. Sim. Mas, no entanto, penso que se eu soubesse e fosse mais capaz de comunicar em japonês, era capaz de encontrar ainda mais informação. Mas para já é bastante limitado.
Também tens muito em francês, sabes? Os franceses fizeram um trabalho de levantamento antropológico muito interessante na cultura japonesa e foram os primeiros europeus a produzir bibliografia sobre esses setores mais religiosos, slash antropológico, Uhum. slash mitológico. Em francês também há muita coisa boa. Agora uma pergunta completamente diferente. Como é que achas que está o panorama da banda desenhada em Portugal, ultimamente? E sobretudo a banda desenhada de inspiração japonesa? Se tens estado a acompanhar um bocado isso ou não? Eu admito que sou um bocadinho alien para essas áreas. Eu tendo a promover o meu trabalho de forma neutra, ou seja, raramente as pessoas sabem que eu sou de Portugal, ou as pessoas conhecem e já sabem que eu sou de Portugal e já colaborei com certas empresas, ou então só muito dificilmente é que me veem numa bio, etc., ou numa foto qualquer que eu partilhei no Instagram que eu sou realmente de Lisboa. Portanto, eu estou um bocadinho afastada, estou um pouco sei um pouco como é que a comunidade portuguesa funciona a nível de banda desenhada, mas é mesmo muito pouco. Ahm, sei um pouco no geral, a nível global, não sei, a nível Portugal. Achas que Do trabalhas pouco, melhor assim, tipo, na tua bubble? Estou a criar sem influências e sem sim, pertencer. pelo menos, exatamente, pelo menos para mim tem sido bom, porque também não há aquela pressão de tentar produzir mais para equiparar-me aos que já existem cá. E não só porque também não me identifico com esse tipo de cultura, de estar a comparar e estar a etc. Sim, criar comunidade Ah, tem vantagens e desvantagens. Eu também acredito sim. muito mais em criar comunidade com quem usufrui daquilo que a gente produz e Uhum. vice-versa, e nos dá inspiração e nos dá sugestões, e eu também acredito muito mais em partilhar comunidade com isso. Às vezes é difícil criar comunidade com os outros criadores. Exatamente. Exato. E a ideia que eu tenho em Portugal é que não existe esse sentido de comunidade e entreajuda cá em Portugal. Se existe é mesmo muito pequeno e só alguns é que o conhecem. Uhum. E isso foi das minhas principais razões para me afastar e ficar num ambiente neutro. Tenho vindo a gostar de estar a colaborar com comunidades de fora, ou no Reino Unido, ou noutros países da Europa, do que propriamente a comunidade portuguesa, do pouco que eu tenho a nível de experiência. Espero que já tenha mudado, que tenham mudado de. Acho que nestes últimos anos aprender sobre cultura e língua japonesa teve um pequeno decréscimo de interesse, um, por vários motivos. Primeiro, porque o coreano aumentou imenso de popularidade. Uhum. Depois, porque também os eventos que tinham a ver com a cultura japonesa, como a Festa do Japão, os eventos de cosplay, às vezes até as aulas de japonês ficaram muito, muito prejudicadas com esta coisa de não poder haver ajuntamentos. Mas eu acho que é uma coisa que nunca vai desaparecer, quer dizer, em Portugal há quase que cronicamente, mas no bom sentido, um fascínio muito grande pelo Japão e pela cultura japonesa. E o anime e a manga continuam, o de produção japonesa, continuam a bombar e acho que continuam a ter sempre lançamentos e tal, mesmo que cheguem mais atrasados ao mercado português. Sim, sim, Portanto, sim. eu acho que vai haver sempre algum interesse e, sobretudo, um interesse intenso por parte dos adolescentes e dos jovens adultos em Portugal. Agora, o que eu gostava muito, e acredito que tu também gostavas muito, é que eles se tornassem consumidores dos criativos portugueses que se inspiram na cultura japonesa, Sim, nos quais tu estás era incluída e eu estou incluída. fantástico. Era fantástico, mas do pouco que eu consigo dizer, ou da pouca interação que eu tive ao longo dos anos com a comunidade nesse sentido, há um desinteresse total no conteúdo original do país. Uhum. Mesmo conteúdo original de outros países, ou seja, a nível independente, francês, britânico, whatever, por simplesmente não há interesse porque não é uma personagem ou não é uma história de alto calibre como as que se vê por aí, de importação japonesa, ou então caem sempre no registro de estar a ser constantemente comparado, tipo, eu até leio isto, mas não é tão bom quanto série X, e acaba por Sim, desmotivar um sim, pouco, sim, sim, pelo sim, menos sim. acaba por desmotivar um pouco a comparação, mas sim. Sim, mas eu acho que é importante haver essas novas linhas narrativas, essas novas propostas. Agora estou-me a lembrar de uma coisa completamente diferente, mas não sei se aqui há uns tempos
estreou aquele filme muito grande, de um grande budget, que é o Dune, Sim, não é? De ficção científica. O Dune, durante décadas, ninguém ligava àquilo, era uma espécie de ultra geeks, e quem tinha, sei lá, e há assim de vez em quando certas obras literárias que só décadas mais tarde é que fazem filmes delas ou coisas assim, e durante muito tempo foram nichos. Mas eu acho que é desses nichos, muitas vezes, que vem a criatividade e que vêm, lá está, novos plotlines, novos tipos de personagens. E, sei lá, aquelas coisas como o Attack on Titan, estou a olhar para trás porque os meus gatos estão para ali, obrigada. não há Aquelas problema. coisas tipo o Attack on Titan ou One Piece, isso é tudo ultra, ultra, ultra famoso no Japão e teve o seu mérito, obviamente, e por causa de ser ultra famoso no Japão, chegou também aos outros países e tornou-se ultra famoso nos outros países. Mas coisas menos divulgadas muitas vezes são mais refrescantes, são mais Sim, originais. até porque não acabam por entrar em certos clichês que o Exato. pessoal já está mais que farto de os ver. Eu sou sincera, eu não consumo grande parte do conteúdo que é famoso por aí. Eu prefiro ir para bandas desenhadas independentes com um traço diferente ou com um tema diferente. Prefiro estar a ver esses pequenos trabalhos e estar a dar dinheiro por esses pequenos trabalhos do que estar a ver algo que é extremamente massivo. Não quer dizer que eu não os veja, vejo e consumo algumas séries, porque até gosto do trabalho, ou sigo o autor, ou o que for, mas principalmente porque os pequenos artistas ou as pequenas editoras acabam por ter trabalho muito mais refrescante, Hum, muito mais inspirador e muito mais verdadeiro. sim. Ou seja, a pessoa consegue realmente sentir o que se está a passar e perceber o porquê de se fazer as coisas de uma determinada forma, exatamente para lutar com este sistema de tudo o que é Sim, sim. mainstream é que é bom, o que não é mainstream não é bom, que É que, acaba por é que o afetar mainstream no geral. traz umas pressões que acabam por destruir o propósito disto tudo, que é criar histórias e fazer as pessoas mergulhar Exato. nas histórias. Aquilo que tu estavas a dizer de clichês, e que na indústria dos cómics, até das novels, não é? Dos contos, da publicação de contos ou de novelas gráficas em geral, que é chamado o service, não é? Em japonês, o sabiço. Sim. Portanto, é aquelas linhas narrativas, aqueles plotlines ou aqueles tipos de shots, aqueles tipos de vinhetas, de desenhos, Uhum. que muitas vezes parece que vêm do nada, não têm nada a ver com a história, não trazem nada de enriquecimento do ponto de vista da profundidade psicológica dos personagens ou da origem ou da história de certo conceito, só estão ali para ser o equivalente a clickbait, para que as Exatamente. pessoas comprem mais, para que aquelas imagens circulem na internet. E muitas vezes esse service é pressão dos produtores, é pressão dos editores sobre os autores. E cada vez mais, uma coisa que eu tenho notado ao longo dos anos é a estupidificação das histórias, se é que lhe posso dizer assim, em Não, eu prol, concordo plenamente. não é? Uma certa estupidificação das histórias e nivelamento dos personagens. As pessoas não têm sentimentos contraditórios, as pessoas são X, ninguém é X, muito menos personagens fictícias. Aliás, eu acredito na literatura hardcore ou nos cómics que as personagens existem para nós experimentarmos uma planóplia de emoções humanas contraditórias, que não são necessariamente as nossas, são as da personagem, mas é uma espécie de educação emocional. E quando as personagens são estúpidas ou são estupidificadas, e quando se introduzem plotlines que às vezes só servem para mostrar o panty shot, não é? As cuequitas ou coisas assim que parece que vêm do nada, eu acho que eles estão a fazer um mau serviço na educação dos adolescentes e jovens adultos, do ponto de vista emocional. Porque nem sequer a indústria do desenho japonês se desenvolveu dessa maneira. É uma coisa mesmo muito, muito, muito recente. E depois passa, não é? Faz aquele ciclo de banda desenhada, animação, depois a animação traduz para outras línguas, depois a animação aparece aqui. É uma coisa que eu acho que, por exemplo, a tua história é uma história do ponto de vista decente, não é? PG-13, o que ainda bem, mas tem emoções fortes na mesma e tem questões sérias de
não quero também dar spoilers, mas tipo, a vida, a morte, se as coisas são perenes ou não, qual é o valor da experiência, mesmo que seja uma experiência passageira, esse estilo de sentimentos e de lidar e de fazer o luto de certas coisas e de encontrar a razão de existir, mesmo sendo efêmera. E isso acho que parece-me a mim uma educação emocional muito mais interessante do que, lá está, teres um anime sobre, ou neste caso uma manga, sobre, sei lá, um jogo de basquetebol e depois de repente começarem a fazer cenas já quase sexuais. Qual é a tua posição em relação a isso? Eu acho que de há uns anos para cá, de facto, há uma estupidificação e uma sexualização tremenda de tudo o que é conteúdo. E o que me causou também afastar-me do que é mainstream e durante algum tempo só vejo aquilo que me apetece, literalmente. O que não ajuda de todo com o mainstream do anime e do manga no contexto de mídia, etc. Eu nem conto pelos dedos, não dá para contar as vezes que eu tenho de explicar a alguém o que é que eu realmente faço como trabalho. Porque se eu disser eu desenho manga no meu dia a dia, as pessoas pensam que ou é as séries bué famosas que andam por aí, ou é hentai. E depois segue-se a nova conversa de o que é hentai e porque é que eu não estou a desenhar isso, porque é que eu não quero e porque é que as duas coisas são relacionadas. Não faz sentido nenhum eu estar a explicar um completo estranho que nunca ouviu falar de manga, explicar o porquê de hentai não ser, não é hentai não ser manga, mas que hentai não é uma segunda palavra para manga, é um género muito específico. E basicamente é isso. Ou então dizerem cenas como tu não desenhas manga porque tu não desenhas igual a X pessoa, ou tu não desenhas conteúdo de X história, quando na realidade eu levo de certa forma o facto de produzir fanart a nível muito pessoal, ou seja, eu não consigo estar a produzir fanart meramente para o contexto comercial, não acho que seja correto. Se fizer é muito raramente, prefiro estar a fazer o conteúdo original. Mas sim, sinto que há um constante crescimento de histórias sem qualquer valor que se repetem, só muda o título. A fama dos Isekai que anda para aí de há uns anos para cá é o excelente exemplo disso. Porque já estou farta de séries que dizem eu, tá, dot, 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 acordei, dot, 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 e tornei-me, dot, dot, dot. É sempre a mesma coisa. Ou acordei e agora sou uma rainha num universo maravilha, ou agora vivo num mundo de demónios, whatever. É tipo, não dá. Sim. E o facto de as pessoas estarem a vibrar com séries desse género, sem qualquer fundamento, tu espremes a série e não tens sumo, e a banda desenhada não tens sumo, é revoltante para quem faz disto a sua vida ou o seu trabalho, ou que realmente só quer é consumir histórias com valor. O que acaba também por ser desmoralizante, porque sente-se que o trabalho não tem valor nenhum, porque os mídias só querem aquela parte oca da situação. Mas isto é um problema que tem havido desde sempre, não é só da hora. Só tem ficado pior. Sim, tem ficado pior porque eu acho que os públicos não têm maturidade suficiente e às vezes nem mesmo idade, faixa etária suficiente para terem as referências Sim, antigas e para terem e para conseguirem construir um sentido crítico daquilo que eles estão a consumir. No fundo, a terem consciência que como consumidores eles têm um papel seletivo naquilo que se produz, naquilo que sai. Haver muitas redes sociais e muitas maneiras de partilhar o trabalho é uma espada de dois gumes. Por um lado, é super interessante, por exemplo, poder estar no Twitch a fazer os diretos do que tu estás a partilhar e quase fazer tutoriais para as pessoas, isso é ótimo. Mas, por outro lado, haver tantas redes sociais, haver tantas plataformas de divulgação, pulverizou as referências das pessoas e é quase mais difícil encontrar os nichos alternativos agora, porque assim, se uma coisa for super famosa no Instagram, é aquela coisa que está trendy naquele momento. exatamente. Sim.
e acaba por ser quase uma ditadura. Sim, eu acho que o tema da cultura japonesa profunda através do manga vai sempre ser uma coisa na qual tu podes voltar e voltar e voltar e voltar e aprofundar, portanto fico muito contente que estejas a ir por esse caminho. Ah, Obrigada. porque sim, porque a melhor coisa é nós sentirmos que estamos a pesquisar uma coisa e depois queremos partilhar com os outros essa coisa que estamos a pesquisar, dá-nos Sim, imensa satisfação. sim. E de facto isto é um tema que eu tenho vindo a pesquisar ao longo do tempo. Por acaso, aproveitei para ser o meu tema de mestrado e continuo a fazer a pesquisa. Mas sempre foi um tema que me fascinou por tão distinto que é. ah, e de certa forma por eu achar que era tão injusto estar a ser tão estereotipado nos mídias. Eu continuo a achar que Yokai Watch devia ter tido uma melhor abordagem na Europa e Uhum. no Ocidente no geral, porque é uma forma excelente para ensinar desde miúdos pequeninos o que é realmente o yokai adaptado ao universo moderno, mas infelizmente não tivemos essa sorte. No Japão continua a ser famoso, mas cá, pronto, não pegou. Mas yeah. Então, e onde é que as pessoas vão poder encontrar o teu livro? Agora explica a parte da logística. Onde é que o livro vai estar, virtualmente ou fisicamente? É assim, atualmente eu tenho estado a publicar uma página por semana, todas as quintas-feiras, no Tapas e no Webtoon. No entanto, o livro vai estar à venda na minha loja online, no Coffee, na plataforma Coffee, na segunda semana de fevereiro. Ainda não decidi o dia, estou ainda a ponderar. Vai estar também, também vão estar disponíveis ilustrações, stickers, Shikishis. Vou estar a Sim. fazer algumas ilustrações em Shikishi para venda. E sim, basicamente é por aí. Se forem ao meu site ou se forem em qualquer rede social, eu tenho anexado o link para a loja. Basta clicar, está lá. Sim, Quem nós vamos quiser pôr aqui nas promover. descrições do Sim. vídeo essas coisas todas. Portanto, vocês vão à caixa da descrição do vídeo e depois vão ter lá os links. Alguma coisa também, se o Coffee também funciona como Patreon, ou seja, em vez de estares a dar uma doação de X em X tempo, podes fazer uma doação recorrente e essas pessoas têm acesso ao meu canal de Discord, onde podem falar comigo diariamente. Dependendo da tier que selecionarem, podem ter acesso às próprias aulas de banda desenhada, ou seja, tirar dúvidas, pedir informações, eu faço tutoriais para as pessoas, etc. Ambas as tiers têm acesso aos whips e aos sketches que eu faço para a série ou para outros trabalhos pessoais que ainda não vão a público, ou seja, que ainda estão a maturar, de certa forma. E sim, basicamente vai ser tudo pelo Coffee, algures na segunda semana de fevereiro. E só. É Não uma sei, boa, é não uma sei o boa que dizer entrada. mais. Eu É sou uma boa horrível eu entrada. sou horrível em autopromoção, porque, yeah, Não, acho que sim, acho que estás muito bem lançada. E até és uma fonte de inspiração para mim, sabes? Que eu não tenho investido muito obrigada. tempo não tenho investido muito tempo e não tenho investido muita aprendizagem nessas plataformas, mas se calhar também era boa ideia começar a entrar por aí. De certo modo, tenho estado descansada em cima dos louros da página do Facebook e do canal do YouTube, muito contentinha, mas eu acho que tenho que diversificar-me mais também por causa disso. Portanto, sim, adoro acompanhar o teu trabalho. É um gosto muito Obrigada. grande ver que sim, que o livro saiu cá para fora e que tens planos para continuar. Também acho que sim. Acho que seria absolutamente brilhante quando o Japão abrisse as fronteiras, poderes juntar-te às nossas viagens ao Japão, porque eu acho que tu ias adorar visitar certos Eu sítios tenho que têm. planeado uma viagem até ao Kyoto International Manga Museum. Sim, O meu esse é objetivo bom. era, o meu objetivo era mesmo entregar os volumes que eu já tiver publicado até lá, para o acervo deles e mesmo poder encontrar mais informação, porque certamente vou encontrar lá mais informação sobre o tema. E até há mais Yeah. sítios, estás a ver? O Kyoto International Manga Museum, para quem não sabe, sim, a cidade de Kyoto tem no centro da cidade o Kyoto International Manga Museum, que é mais uma espécie de grande, grande biblioteca de manga do que só um museu, apesar de ter exposições permanentes e temporárias também de sketches, de desenhos e até tem lá umas televisõezinhas a passar umas coisas. Mas para além disso,
Existem certos, em particular, santuários mais dedicados a coisas estilo yokai e tal, e sítios que se podem visitar e ter, como é que eles dizem? É assim uma espécie de theme park, o conceito é mais ou menos um theme park, em que tu tens, por exemplo, uma Edo Village, ou seja, uma village do período Edo, em que tudo, as casas, a comida, os figurantes, a maneira como as pessoas estão vestidas, é daquele período. E eu lembro-me que uma das coisas que eu faço é sketching enquanto estou a viajar, mas obviamente nunca ponho o meu sketching online, porque tenho muita vergonha. Mas essas coisas da Edo Village e dos outros theme parks são ótimos para sketching, porque tu esqueces que estás no mundo do século XXI mesmo. E ficas lá horas e horas, e aquilo é super barato, pagas o bilhete de um dia e podes lá passar o dia inteiro. Então é muito bom. E eu estava-te mesmo a ver a ti, toda histérica de Sim. felicidade, a fazer sketching nessas coisas. Não, eu tenho estado a planear. Eu estava a planear a viagem ao Japão para 2021, Uhum. antes do Covid, Yes. só que infelizmente tenho estado a adiar e a adiar, por motivos óbvios. Também estava a pensar ir ao Mononoke Museum em Hiroshima, o primeiro museu dedicado a yokais, etc., com as obras do maior colecionador de arte dedicado a este tema. Portanto, sim, está nos meus planos tirar assim umas semanas, ir ao Claro. Japão e estar a absorver tudo. Também em Kumamoto, relacionado ao Silent Manga Contest, também tem agora uma nova incubadora de artistas, assim também no meio da floresta, tudo lindo, O maravilhoso. ambiente cultural de Kumamoto é incrível. É muito engraçado que a maior parte dos sítios de Japão que têm incubadoras criativas são assim sítios no meio das montanhas, no meio das florestas, e em particular em Kyushu, por isso é que eu adoro Kyushu, acho que tem uma vibração criativa e cultural muito interessante. Tu tens também, eu não quero enganar-me, não sei se é Taketa, eu acho que é Taketa, que é em Kitakyushu, no norte de Kyushu, pertence à prefeitura de Oita e também tem um festival de artes e artistas. Sim, tens essa incubadora em Kumamoto, tens obviamente as startups todas de Fukuoka, da área do design também. É muito, muito interessante que é como se os criativos japoneses, formados obviamente em Tóquio, Kyoto e Osaka, tivessem fugido para o sul, Sim, para o tivessem se meio do instalado mato, para o meio da floresta. ao meio do mato mesmo, sim. Não, mas é fixe e gostava bastante de poder ir visitar, mesmo para, não só para trocar contactos, mas principalmente para conhecer, porque não é todos os dias que a pessoa conhece tipo, incubadoras desse género. Cá em Portugal não existe, na Europa muito menos, pelo menos nesta área não existe de forma nenhuma, e enquanto autora independente é bastante interessante conhecer outras pessoas com o mesmo género, ou com o mesmo tema, ou com os mesmos interesses. É fixe sempre conhecer outros tipos de trabalhos. Sim. Espero que sim, que as residências artísticas possam voltar a arrancar, que as viagens de exploração possam voltar a arrancar. Não há falta de vontade do lado japonês, o que é Não. muito querido da parte deles. Realmente estamos a todos à espera que melhores dias virão e, como diz a minha sobrinha, a peste passe. Eu acho genial que os miúdos agora estão a referir-se a isto como a peste. Eu acho que sim, vou adotar, vou adotar essa linguagem, meio rir para não chorar. Sim. Pronto, é melhor assim. Olhem, muito, muito obrigada por ti, pelo teu tempo, por este bocadinho. E para quem nos está a assistir, não se esqueçam de ir aos links. Vamos ter aqui tudo em baixo quando isto for editado para vocês seguirem. E, mais uma vez, como eu digo sempre no final dos vídeos em que falo com pessoas, nós somos pessoas reais, nós não estamos só no quadradinho da internet. Portanto, se vocês fizerem perguntas e interagirem, nós respondemos, está bem? Não fiquem aí sossegadinhos, interajam. Não há perguntas estúpidas, só há perguntas que podem nos fazer ter que pensar um bocadinho mais antes de responder, mas não há perguntas estúpidas. Se forem ler a minha banda desenhada, espero que gostem. Também partilhem o que acham ou o que não acham. Eu gosto sempre de ver as teorias que o pessoal cria a meio, principalmente aqueles leitores que não estão a perceber a profundidade que a história vai ter ou os simbolismos que ela transmite, porque na realidade a personagem principal está em luto. Uhum. É sempre fantástico ver as perspectivas diferentes e as pessoas tipo, a exaltarem-se, tipo, oh meu Deus, o que é que vai acontecer agora? Por favor, leiam.
divirtam-se acima de tudo e depois contem-me, de certa forma, seja por plataforma for, contem-me o que é que acham. Exatamente, participem, façam comunidade connosco, vá lá. Pronto, muito obrigada. Uma grande beijoca para toda a gente que Nada, está a assistir, uma beijoca muito especial para ti. Não te esqueças de mandar os links obrigada. para eu pôr aqui em baixo. Mando-te agora. Sim. Beijinhos para Tchau, todos, até ao próximo. até à próxima.